Oi gente, meu nome é Diogo e este é o quarto episódio do Neto Cinéfilo edição Star Wars, onde eu falo de tudo que faz parte do universo Star Wars, dos filmes, dos livros, dos comics e dos games. Hoje a gente tem 3 candidatas para um dos papéis principais femininos do episódio 8. A gente tem o John Boyega, o Anthony Daniels e o Benício Del Toro falando de Star Wars. Tem 4 livros que foram lançados no Force Friday na última sexta-feira. E também tem notícias referente ao Comics número 1 de C3PO, que ainda vai ser lançado. Então, para começar, eu queria falar de uma coisa que não faz parte do universo oficial, que é um trailer para um filme feito por fãs de uma história do Boba Fett. Depois de 30 anos ele consegue escapar lá do Sarlacc e aí ele se vê lutando do lado dos rebeldes, tentando estabelecer a Nova República. O filme chama Star Wars The New Republic Anthology. É um filme feito por fãs e achei bem legal. O trailer é bem produzido para ser feito por fãs, né? Tem alguns efeitos especiais, nada demais, tá? Mas achei bem legal para vocês darem uma olhada e comentarem a respeito. Agora, a primeira notícia oficial é que tem 3 candidatas para um dos papéis principais femininos no episódio 8. Elas são a Gina Rodrigues, a Tatiana Maslany e a Olivia Cooke. Das 3, eu sinceramente não conheço nenhuma das 3, mas eu escutei falar muito bem das 3. A que eu mais conheço é a Tatiana Maslany, que ela faz o seriado Orphan Black. Que ela faz um monte de personagens, um monte de clones no seriado. Também tem especulações de que o personagem pode ser uma filha do Han Solo. Eu já acho que isso daí estaria fora de questão, né? Porque, pelo menos eu espero que ele esteja junto com a Leia, ou pelo menos que tenha tido um relacionamento com a Leia, né? E assim, nenhuma das 3 atrizes entraria nesse quesito, né? Porque não tem nenhuma semelhança com o Han nem com a Leia. Então eu acho que não faz parte disso. Eu acho que é um personagem novo, né? Elas parece que vão fazer um teste junto com o John Boyega, então provavelmente vão ter bastante interação com o John Boyega, né? Então para mim é isso que vai acontecer. É um personagem novo que pode ser um par romântico para o John Boyega, ou alguma coisa nesse sentido. A segunda notícia, o John Boyega, falando dele, ele deu uma entrevista e respondeu algumas perguntinhas bem legais. Primeiro, se fazer parte do universo Star Wars tinha mudado muito a rotina dele. Ele falou que como ele mora em Londres, né, e ele tem que estar em Los Angeles o tempo todo, né, então ele fica indo e voltando, indo e voltando. Então isso sim mexeu com o esquema dele, né, mas o que ele ainda está aproveitando é caminhar pelas ruas e ainda não ser reconhecido, que provavelmente depois que saírem o filme, ele vai ser bastante reconhecido, principalmente se for muito bom, como eu espero que seja. Depois de tudo, eu estou fazendo um programa a respeito só de Star Wars, né? Outra coisa interessante que ele falou que ele foi muito bem acolhido pela família Star Wars, ou seja, como tem todo o cast, o elenco, né, que já participou dos outros filmes, né, ele foi muito bem acolhido e falou muito bem a respeito disso. Mas o que eu achei mais interessante, o mais engraçado da entrevista, foi quando ele descreveu como que ele conheceu o J.J. Abrams. Ele foi chamado lá para Bad Robot, né, que é a produtora do J.J. Abrams. Aí ele chegou lá e o J.J. estava com o Tom Cruise, nada mais e nada menos, provavelmente falando de Missão Impossível, né? E aí, depois que o Tom Cruise vai embora,
o JJ fala pra ela: eu gostei muito de você nesse último filme que você fez e eu vou conseguir alguma coisa pra você fazer. Aí, alguns anos depois, o JJ chamou ele pra fazer Star Wars, O Despertar da Força. Então, eu achei bem legal essa história de como que ele foi chamado pra participar de Star Wars. Aí, uma outra entrevista já, o Anthony Daniels, né, também falou algumas coisinhas, sem dar spoilers, tá? Referente aos filmes. Primeiro eles perguntaram para ele qual que era a diferença entre o George Lucas e o J.J. Abrams, né? E ele falou uma coisa bem interessante, que o George Lucas tomava todas as decisões e fazia tudo pelo jeito dele. Já o J.J. é mais colaborativo, então ele pede opiniões e eu acho isso aí bastante legal. Outra coisa que também contou uma história bastante engraçada foi quando ele fez um comentário no Twitter falando: olha que tal pessoa está aqui no set para fazer Star Wars. Logo em seguida já ligaram para ele dizendo: tira esse tweet do ar, tira esse título do ar. E assim, naquela época, né, a gente não sabia quem que era essa pessoa. Hoje a gente já sabe que ele tá, né, porque apareceu no último vídeo que eles mostraram, né, aquele lá por trás das cenas, né, do Simon Pegg. Ele tava falando do Simon Pegg. E uma outra coisa bastante engraçada que ele falou, não tão engraçada, mas bastante interessante, é a diferença de como que era colocar o uniforme do C-3PO antes e agora, né? Antes ele falou que só para tirar a parte da cabeça era 30 minutos para tirar e para colocar, ou seja, era 30 minutos para tirar e 30 minutos para colocar. Agora é 8 segundos, ou seja, ele deve estar adorando agora, né? Principalmente pela idade. E por último, nas entrevistas, o Benício Del Toro confirmou que ele vai participar do episódio 8, né? E não só isso, ele falou que ele vai ser um tipo de vilão, como se fosse um vilão, né? Então, aí achei bem legal, né? Porque ele não falou que vai ser um vilão, né? Então, achei interessante o que ele falou. Uma outra notícia, né, um rumor, na verdade, que The Force Awakens, o Despertar da Força, vai lançar um papel de parede para os computadores, né? Eu até vou deixar o link, que já tem uma imagem bem legal, que se não for oficial, tá muito bem feita, que é do Kylo Ren, a Capitão Phasma e o General Hux, com todos a base Starkiller e um monte de soldados no fundo. Achei bem legal esse papel de parede. Agora eu vou falar de alguns brinquedos que saíram também no dia 4 de setembro, tá? Eu não vou falar muito a respeito disso, porque tem alguns que têm spoilers, então os que tinham spoilers eu estou cortando, tá? Mas a não ser que sejam personagens secundários, né? Por exemplo, vou mostrar aqui, né? Tem mostrar de imagens de um Stormtrooper especial, né? Tudo preto com faixa vermelha no peito. Achei super legal também. E um outro que é tipo, não chega a ser um Walker, mas é um que utiliza um daqueles equipamentos estranhos lá do Star Wars, bem legais. Também tem esse daqui, já é um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de spoiler, mas a gente já tinha visto esse personagem eu vou mostrar aqui também, no último videozinho que eles liberaram por trás das cenas. Tinha dois personagens correndo
por um corredor, esse personagem agora a gente sabe que se chama Guavian Enforcer, que é tipo de um criminoso, né? Faz parte de uma gangue, né? E assim, eu achei bem interessante o capacete dele, bem estranho, a roupa dele bem legal, né? E assim, não dá pra ver muito bem ele no vídeo, mas ele já aparece lá, então achei que não era tão spoilerífico, então eu tô mostrando pra vocês. Aí depois, questão dos cards, saiu um monte de card, tá? Eu vou falar só de alguns aqui. Primeira imagem a gente tem do BB-8, tem com o X-Wing, aí tem o C3PO, o R2-D2 também tem a Rey, muito legal, gostei. Aí depois você tem só do Chewbacca com um Falcon, e aí também eu já tinha mostrado um outro episódio, o Chewbacca junto com a Rey no cockpit. Eu só tinha mostrado aquela parte, agora tem a imagem inteira. A terceira é do Rey, desculpa, da Rey e do Finn, né? Mas é mais focado no Finn, né? Eles dois correndo, fugindo dos TIE Fighters, disparando neles, né? Bem legal. O próximo é do Kylo Ren. Esse daqui eu não achei tão legal, considerando tudo que já tinha saído do Kylo Ren. O Kylo Ren com o sabre de luz dele, um monte de Stormtroopers na parte de trás e o capacete dele na parte de cima. Mas já saiu coisa melhor dele. O próximo é da Capitã Phasma. Esse daqui eu achei bem legal, que tem os Flame Troopers, né, com lança-chamas, bem legais. Atrás com a Vila Queimada no fundo. O próximo seria o do Paul Dameron, né, o Oscar Isaacs, que você tem alguns X-Wings, ele com capacete, ele correndo junto com o BB-8, bem legal. O próximo da Rey, que tá com o staff dela, o veículozinho dela também. Tem outra lá que faz lembrar o episódio 4 lá do Luke, lá olhando pro horizonte. Ela tá de costas pro horizonte, né, pro sol lá, mas só daquela imagem no fundo fica bem legal. O último aqui seria um dos Stormtroopers, que eu achei bem legalzinho, mostrar várias coisas, uns Stormtroopers meio diferentes dos outros, bem legal. Até tem uma arma que fica no chão, né, presa no chão, bem legal. E por último dos filmes, tá, também brinquedos, tá, a IGN lançou vários vídeos, tá, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Mas eu já vou falar, eu não assisti esses vídeos porque são dos brinquedos que fazem barulho, né, com falas, né? Então você tem falas do Finn, ou seja, do John Boyega, da Capitã Phasma e do Kylo Ren, né, falando coisas referentes ao filme. Eu não quis escutar, eu não quis spoilers, mas se alguém não se importar com isso, eu vou deixar na descrição, tá? Para vocês acharem e escutarem. Eu não assisti e nem vou assistir, a não ser que saia eu só vou escutar a voz deles se sair no próximo trailer. Se não sair no próximo trailer, eu não vou escutar não. Agora eu vou passar a falar dos livros. E tem bastante coisa para falar dos livros, porque tem 4 livros que saíram no dia 4 de setembro, que foi o Force Friday, lá nos Estados Unidos, tá? Não sei qual que é a previsão para esses livros chegarem traduzidos ao português. Eu já comprei eles em inglês e quando terminar de ler o que eu tô lendo agora, que é o Darth Plagueis, eu vou começar a ler eles. Mas o primeiro que eu queria falar é o Aftermath, Star Wars A Jornada para o Despertar da Força, basicamente, traduzindo livremente o nome do livro.
E assim, basicamente ele conta o que aconteceu logo depois que a segunda Estrela da Morte foi destruída, né? A Aliança Rebelde tentando acabar com o Império, né? E o Império parece que tentando dar o troco, né? Então eu achei bem interessante. Esse daqui eu estava esperando mais de todos os livros que iam sair, e já saíram alguns muito bons, mas esse daqui era um dos que era mais esperado por mim, que eu tô morrendo para saber o que vai acontecer. Esse daqui vai ser o primeiro que eu vou ler, desses 4. O segundo que eu queria falar é o Star Wars The Weapon of a Jedi, ou seja, a arma do Jedi, uma aventura do Luke Skywalker. Eu não sei exatamente que aventura que é, tá? Mas basicamente o que eles dizem é que é entre a Nova Esperança e o Império Contra-Ataca. Isso daí eles deixam claro. Mas também eles falam, não só nos próximos 3, né, que eu vou falar, nos outros 2 que eu vou falar, eles dizem que vai ter alguma pista do Despertar da Força nesse livro. Ou seja, é complicado. Eu vou ter que ler para saber o que é. Mas, beleza. O outro, o terceiro livro que eu vou falar, é Smuggler's Run, uma aventura do Han Solo, que também se passa entre a Nova Esperança e o Império Contra-Ataca. E também tem uma história escondida relacionada com o Despertar da Força. E por último, o último livro que saiu é Moving Target, ou seja, alvo se mexendo, né, mais ou menos, né, tradução livre, tá? É uma aventura da Princesa Leia, e também tem dicas sobre o Despertar da Força. A única diferença que esse aqui se passa entre o Império Contra-Ataca e o Retorno do Jedi. Os outros 2, o do Luke e o do Han Solo, eram entre a Nova Esperança e o Império Contra-Ataca, e o Aftermath depois do Retorno do Jedi, né? E basicamente todos vão dar pistas do que vai acontecer, o que pode acontecer no Despertar da Força. Ou seja, tem muita leitura pra frente. E por último, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o comic número 1 do C3PO, que vai sair só em dezembro, tá? Mas eu achei interessante falar, porque eles disseram que em todas as imagens que a gente viu, do C3PO, ele tá com aquele braço vermelho, né? E assim, o que estão dizendo que a gente vai saber o porquê nesse comic. Não precisamente no número 1, mas na saga desse comic. Então eu achei bem interessante, né? Isso daí, o que vai me fazer gastar dinheiro. e agora que o dólar tá caro demais, tá difícil. Mas, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Uma coisa. Semana que vem eu vou falar do livro Tarkin, tá? Então, eu tinha esquecido de falar antes. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, não esqueçam de assinar o canal, dar uma curtidinha, compartilhar o vídeo. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, vocês podem deixar o comentário na descrição, no vídeo, ou entrar em contato pelo Twitter, onerdcinéfilo, ou pelo e-mail, onerdcinéfilo@gmail.com. Então é isso, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.